Fala galera, tudo bom? Vocês ouviram a parte do Rafael, agora vão ouvir a minha. Eu sou a Luísa e aqui nesse canal a gente divide todas as nossas experiências de viagem e de trabalho morando fora do Brasil. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E gente, eu vou começar explicando por que a gente tá gravando vídeo separado. Na verdade não foi nada proposital, foi porque como o Rafael falou que a gente conseguiu emprego remoto e a gente tá nesse processo de mudança, a gente não tá tendo tempo junto, real, assim. Tanto que esse mês de maio a gente vai ter, desde o dia tipo 25, mais ou menos, de abril, a nossa primeira folga juntos vai ser dia 21 ou 23 de maio. Ou seja, a gente vai ter quase um mês aí sem ter folga junto. Então fica difícil conciliar, gravar conteúdo, falar as coisas, trabalhar, e por conta disso a gente tá fazendo os vídeos separados. Mas é só por isso mesmo, tá? Os vídeos juntos vão voltar assim que a gente organizar a nossa vida. Achei uma maneira melhor de colocar o celular aqui apoiado, porque eu não trouxe o tripé. Não dá pra gravar em casa nesse momento porque tá com obra, mesmo com o microfone e tudo, tá bem complicado. Daqui dá pra escutar a obra, mas mais distante, porque a obra tá muito do lado da nossa casa, então tá difícil falar lá. Eu achei legal também a gente acabar gravando esse vídeo separado, porque eu e o Rafael... Gente, sabe essas coisas da internet que falam assim, que mostra tipo um casal e fala, uma pessoa do casal é a pessoa que evita conflito e a outra pessoa do casal é a que briga e tudo. A gente tem esse lado, assim, eu admiro muito o lado empático e o lado amenizador do Rafael, mas eu acho legal falar algumas coisas também, porque, na verdade, assim, eu não sei, eu não planejei o que falar aqui, eu só, pensando que ele não acabou falando nenhum motivo específico e tal, porque realmente não tem um motivo específico, e pensando que a gente tem recebido muito essa pergunta, assim, toda vez que a gente abre o Instagram, abre caixinha, abre direct, é a gente bombardeado dessa pergunta, qual é o motivo específico? Qual é o motivo específico? O fato do Rafael não ter dado, tipo, alguns motivos, eu falei pra ele que eu achei que faltou essa parte, sabe? De resto, assim, eu concordo muito com ele. Eu acho que, assim, a gente realmente não esperava o que ia acontecer em Malta, o que aconteceu, sabe? A gente não esperava o que ia virar a nossa vida quando a gente se mudou pra cá. A gente não tinha nenhuma noção do iGaming, a gente não tinha noção do país em si também, tipo, de como que era a estrutura do país. A gente não tinha noção das coisas ruins, das coisas boas, a gente não tinha noção do ambiente corporativo, a gente não tinha noção de nada. Tipo, a gente não tinha noção que a gente ia ter o Trip in Love. Então, assim... a nossa vida simplesmente mudou completamente, assim, completamente. Nós somos pessoas completamente diferentes. Então, realmente é muito louco pensar em tudo que Malta nos proporcionou positivamente, sabe? Quando você para pra pensar, realmente, a gente é muito grato. A nossa vida deu um pulo, assim, absurdo de oportunidades que a gente teve tanto aqui na internet com o Trip in Love, tanto no trabalho, corporativo, cara, de tudo, assim. Gente, é indescritível mesmo, assim, é muito louco parar pra pensar como que a gente chegou aqui e como que a gente tá saindo, sabe? O patamar, assim, o pulo que a gente deu na nossa vida. Então, eu concordo com isso. Só que eu acho importante também falar de algumas coisas. Eu não sei nem como falar, assim, na real, porque realmente, assim, quando você tá nesse momento de ir embora, você começa a ficar uma pessoa um pouco mais focada nas coisas boas, né? Você começa a enxergar, tipo assim, eu vou sentir falta desse sol, tipo, você começa a pensar nessas coisas, mas eu acho importante falar, porque assim, na verdade assim, vamos lá, primeira coisa, eu recomendo, se você caiu nesse vídeo pela primeira vez, você não conhece a gente, você não sabe das nossas opiniões, porque eu acho que tem acontecido muito isso no Instagram, a gente sempre recebe pessoas novas, pessoas vêm e vão, né? Algumas pessoas param de acompanhar a gente, outras começam a acompanhar e pegam o carro andando. Então, acabam não sabendo, tipo, das nossas opiniões antigas, né? E a gente também acaba ou mudando de opinião, ou a gente às vezes pensa assim, cara, a gente já falou tanto sobre isso que a gente cansou de falar. Só que aí, pro outro lado, às vezes a pessoa chegou agora, então ela nunca ouviu a gente falar sobre isso. Então eu recomendo você assistir a nossa playlist de pontos positivos e negativos de Malta. Que a gente tem, sei lá, 10 vídeos sobre Malta, falando tanto a nossa opinião em 1 ano, a nossa opinião em 3 anos, a nossa opinião em 4 anos, a nossa opinião positiva, negativa, motivo pra não vir, motivo pra vir. A gente tem vídeos que a gente abriu uma caixinha pros brasileiros falarem as opiniões deles positivas e negativas e a gente lê e comenta o que a gente acha da opinião dos brasileiros. Então eu acho importante pra que se você estiver vindo pra Malta ou pesquisando vir pra cá, você assistir.
Uma outra coisa que eu acho importante também é você não focar em uma pessoa só que cria conteúdo, tipo, sobre a ilha, sabe? Não só sobre Malta, mas qualquer lugar que você for, cara. É muito ruim você acompanhar só um perfil e você tomar esse perfil como verdade absoluta. E eu tô incluindo a gente nisso. Porque nós somos pessoas diferentes, então às vezes o que pra gente é inaceitável, pra você é aceitável e vice-versa. Então é bom acompanhar vários perfis, vários criadores de conteúdo, se atualizar de tudo pra que você consiga colocar na balança o que você acha ruim e o que você não acha. Porque é isso, cara, às vezes pra você o que é muito ruim, pra gente é ótimo, sabe? Vamos supor, nossa, o sol. Tem gente que não gosta de sol. Tipo, a gente conhece pessoas que preferem morar no frio. Então, assim, pra isso a pessoa não vai conseguir, sabe? Então, pra gente é uma coisa muito positiva. Então, assim, eu acho que é importante você acompanhar perfis diferentes, criadores de conteúdo diferentes, você ter o discernimento e colocar na balança o que você acha de cada coisa, porque uma coisa que, assim, também tem uma outra questão, eu acho que o fato da gente não falar muito mais, assim, nossa, eu odeio isso, ou eu amo isso, eu acho que também veio a maturidade com a criação de conteúdo, porque o nosso primeiro vídeo aqui sobre pontos negativos de Malta, assista ele, foi em 2020, foi quando a gente tava aqui na ilha há, sei lá quantos meses, 3, 6 meses, e foi, tipo, um dos nossos primeiros 5 vídeos da internet, assim. A gente não tinha a menor noção da proporção que o Tripping Love ia tomar. Hoje a gente tem mais de 100 mil pessoas nos acompanhando no Instagram, a gente tem mais de 13 mil pessoas nos acompanhando aqui no YouTube, mais de 13 mil no TikTok. A gente não sabia que essa proporção ia tomar desse jeito e a gente também nunca tinha tido nenhuma experiência de lidar com pessoas nesse nível, assim, nessa proporção. Então a gente saiu falando tudo assim, cara, sem filtrar, tipo, a nossa opinião sem filtros. E, obviamente, isso acaba fazendo algumas pessoas comentarem, tipo, que a gente fala de negativo significa que a gente tá com medo de receber outros brasileiros aqui porque a gente não quer concorrência. Algumas pessoas comentam falando, por exemplo, que, nossa, já que vocês falaram tudo de ruim, não tem como, não dá pra ir, eu não vou, eu ia, mas agora eu desisti. Cara, não vai assim, sabe? Escuta, vê o que a pessoa tá falando, aí você fala, tá, calma, deixa eu ver o outro lado dessa mesma pessoa, deixa eu ver o lado de uma outra pessoa. Filtra, porque realmente não é uma coisa só, sabe, que vai fazer você tomar essa decisão ou não. Mas eu acho importante falar isso porque quando a gente, o nosso primeiro vídeo, né, falando sobre coisas negativas de Malta, a gente foi bem criticado, sabe, mas assim, foi a nossa verdade naquele momento, sabe, e a gente também não tinha noção de como que, a proporção que ia tomar e como que as pessoas reagem, como que as pessoas interpretam. Hoje a gente tem muito mais filtro pra falar, porque a gente sabe que pode gerar duplas interpretações. É claro que a gente ainda vai falar coisas que talvez, enfim, né, a gente é humano, mas a gente tenta realmente não magoar, assim, sabe? Não falar coisas que talvez podem magoar. A gente tenta entender que a gente tem uma certa voz, sabe? Então, eu acho importante vocês terem essa noção, assim, que a gente é humano, tá? Então, enfim, vamos lá. Uma coisa que eu acho importante falar, porque, como eu falei, a gente tem recebido muito essas perguntas, e recentemente a gente recebeu uma pergunta sobre, quando que virou a chavinha de vocês mudarem de Malta? Essa chavinha, ela nunca virou, ela sempre foi, tipo, desde o dia que a gente chegou em Malta, a gente soube que a gente não ia ficar aqui. Por quê, cara? Porque, na verdade, assim, a gente não se identificou com o país. Tem muitas coisas positivas, como a gente tá falando, mas nunca olhou pra Malta e falou assim, eu quero ficar aqui pra sempre. Nunca aconteceu esse sentimento. Diferente do próprio Brasil, que quando a gente não se conhecia no Brasil, eu e o Rafael, né, a gente se conheceu fora, mas eu falo por mim e eu já conversei com ele sobre isso, eu no Brasil, eu via a minha vida no futuro no Brasil, eu conseguia me enxergar, tipo, no Brasil mais velha, eu conseguia enxergar a minha carreira, eu conseguia enxergar, tipo, me enxergar vivendo no Brasil. Assim como na Austrália, eu também conseguia me enxergar vivendo na Austrália. Eu conseguia ver, tipo, eu tendo o meu canto pra sempre, eu conseguia ver tudo isso, e aqui eu nunca consegui ver isso. E o Rafael é a mesma coisa, a gente nunca se enxergou aqui. Então eu acho que o primeiro fato é esse, a identificação de você conseguir se ver no país, assim, você ter um amar, sabe? Não tô falando que a gente não ama aqui, tô falando só que realmente essa sensação de você pisar no lugar e falar assim, caraca, eu me vejo aqui. E isso nunca aconteceu. Então essa chavinha, ela nunca virou, ela sempre foi desde o início, a gente chegou aqui, a gente já enxergou. Talvez porque a gente chegou aqui e a gente se deu muito aqui, talvez. A gente tem um vídeo falando sobre isso, sobre o nosso maior perrengue fora do Brasil, que foi aqui quando a gente chegou, eu fiquei internada no hospital com aquele bichinho. E a gente ficou mais de um mês de quarentena, com a polícia batendo na porta, o governo batendo na porta. Talvez essa energia já tenha trazido pra gente uma sensação de não identificação. Não tem como saber se foi isso, mas a gente sabe que a gente nunca se identificou
com o país completamente. Uma outra coisa que a gente sempre, agora que a gente tá chegando na fase de começar a pensar em daqui uns 5 anos ter filho, tudo, também a gente sempre se para e pensa assim, cara, a gente quer ter um filho aqui? Aí entra na questão da saúde. Cara, eu não tenho nada pra reclamar da saúde daqui. Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas eu não tenho nada pra reclamar. Todas as minhas experiências foram muito boas mesmo. Só que tem uma questão, por exemplo, de ter o filho, que aí eu acho que vai ser o Brasil. Porque você tá com a sua cultura mesmo, é você conseguir falar com o médico e o médico te entender, tipo, sabe? Você conseguir se expressar. Então tem esse lado, tipo, da questão do processo do parto, enfim, mas tem a questão da criação do seu filho mesmo. Então, assim, uma coisa que a gente vê muito aqui em Malta, que é muito normal, pelo menos eu e o Rafael, sempre que a gente percebe, assim, que a gente para poder olhar com esse olhar de pais, a gente vê muitos pais malteses jogando, por exemplo, lixo na rua na frente dos filhos, não tendo esse cuidado com a natureza, assim, que a gente cresceu vendo. Eu não sei se isso também é uma questão da nossa bolha no Brasil, tá? Pelo menos todas as pessoas que eu conheço, brasileiros, têm essa noção e esse respeito com não jogar, mano, bituca de cigarro no chão, não jogar garrafa d'água no mar. Sabe essas coisas assim que a gente... Assim, eu não sei, pode ser que vocês conheçam pessoas no Brasil que fazem isso, mas assim, a nossa realidade, o nosso círculo de pessoas no Brasil, eu não conheço nenhuma pessoa que vê isso e acha normal. Então, assim, essas coisas foram coisas que foram mostrando pra gente que não é, sabe? Aí tem uma outra questão, além disso também, que é a questão de ser uma ilha. Ah, mas a Austrália também é uma ilha. Sim, a Austrália também é uma ilha, mas é uma ilha muito maior. E mesmo assim, a gente não tá considerando voltar pra Austrália nada do tipo, tá? Mas assim, o fato de você viver em uma ilha, pra gente, tipo, isso... Viver pra sempre, que eu digo, tá? É maravilhoso viver numa ilha por um momento. A gente, inclusive, quer viver em outras ilhas temporariamente, 3 meses, 6 meses. A gente ama. Só que pra sempre, a gente não quer isso. A gente A gente viveu e viu que não é o nosso perfil. Talvez porque nós somos pessoas que precisamos de um pouco mais de estrutura. Sim. Você pode ser uma pessoa que não precisa de estrutura, pra você é maravilhoso, entendeu? Mas assim, o nosso lado, a gente sente essa falta de um pouco de ter uma estrutura, tipo ter calçada. A gente sente falta dessas coisas quando a gente parar pra pensar em um país que a gente quer morar pra sempre, sabe? De novo, eu sei que o Rafael falou, a gente fez essa lista mesmo ano passado, de tudo que a gente queria num país, e a gente chegou à conclusão que esse país não existe, que não existe o país perfeito, não existe o lugar perfeito, que você vai conseguir ter tudo que você quer. Só que realmente, tipo, Malta também tá longe de todas as coisas que a gente escreveu. A segurança tá ali, a língua, inglês tá ali, a qualidade de vida tá ali, só que tem outras coisas que a gente realmente viu que não tá ali, sabe? Então, assim, o Rafael tá certo, não tem um motivo específico que fez a gente querer ir embora, mas tem vários, sabe? Que a gente sempre soube que aqui não seria esse lugar. E sobre o Rafael falar que eu tava cansada, eu realmente tava já. Eu tava já saturada, assim, das coisas negativas. E tem uma outra coisa, na verdade, que tava me consumindo, se é que vocês me entendem, que é... Sabe aquela coisa do... Se a gente não sair daqui, a gente talvez nunca saia, tipo... E quando você tá na zona de conforto, eu acho que cada vez mais a gente tava entrando na nossa zona de conforto. Cada vez mais a gente tava acostumado, tipo, o trabalho a gente tava super estável, como o Rafael falou, a gente foi promovido 2 vezes cada um. A nossa casa tava super tranquilo, tipo, tava tudo muito estável. Então, assim, se a gente não tomasse uma atitude, a gente ia realmente ficar absolutamente na nossa zona de conforto. Então isso estava me incomodando muito. Eu tava com aquela sensação de assim, cara, se a gente continuar como a gente tá, a gente já sabe que aqui não é o país que a gente quer ter filho, a gente já sabe que esse não é o país que a gente quer ficar pra sempre. A gente já sabe disso, a gente sabe desde o dia 1. E se a gente continuar como a gente tá, vai chegar em um momento que vai ser tarde demais pra gente recomeçar. Por quê? Porque vai ser um momento que, sei lá, que talvez a gente pense que seja tarde demais. Eu acho que nunca é tarde demais, mas a gente tem essa sensação, todo mundo tem essa sensação. Então, assim, eu pensei que ia chegar esse momento e estava me consumindo demais, assim, eu tava me sentindo sufocada de pensar que esse momento ia chegar e que a gente ia ficar aqui, mesmo a gente sempre sabendo que não era aqui que a gente queria ficar. Então, tava realmente demais, assim, pra mim. Eu tô muito feliz que a gente tomou essa atitude. Eu sei que, por enquanto, a gente não vai pra um lugar específico, mas eu tô feliz demais com isso, porque pelo menos a gente vai descobrir. Vai que a gente também descobre vários lugares e vê que, às vezes, Malta, realmente, a gente tava só confuso. Não sei dizer também, aquelas...
Mas eu acho que não, porque o fato dessas coisas que eu falei, o fato de ser ilha, essas coisas incomodam. Como eu sou a encrenqueira do casal, tô brincando. Mas eu acho importante dizer também que nas nossas experiências fora do Brasil, considerando a Austrália e Malta, uma coisa ruim daqui, na nossa opinião e na nossa experiência, é que tem muito brasileiro que ferra o outro, tem muita coisa chata aqui. Eu não sei por que isso acontece, mas a gente teve essas duas experiências, então a gente pode comparar na nossa visão. Então eu acho importante também, cara, eu acho que, gente, sério, pelo amor de Deus, vocês são brasileiros. Se unam, sabe? Para de querer ferrar o amiguinho, para de querer dar golpe no amiguinho. Isso é uma coisa que realmente me irrita muito, me irritou muito. E eu acho que também entrou nesse final do ano passado aí que eu comecei a ficar mais sufocada, porque eu já tinha essa mentalidade de pensar que poderia ser tarde demais em algum momento. Mas o ano passado eu comecei a enxergar muito mais isso, a gente começou a se deparar com muita situação chata de brasileiro. Então eu acho importante também, se você estiver vindo pra Malta, se você mora aqui, ajude o seu amigo brasileiro. E se você estiver vindo pra Malta, venha com a cabeça de ajudar, sabe? Vamos mudar esse ciclo aqui em Malta, porque eu tô falando sério, tipo, é muito diferente. A gente via na Austrália quantas pessoas eram muito mais... Era uma comunidade mesmo, muito maior do que aqui. A gente fez amigos muito legais aqui, real, assim, a gente tem amigos aqui que a gente vai levar pra sempre, mas assim, a proporção de gente que quer ferrar o outro aqui, brasileiro com brasileiro, é muito grande. Então isso é uma coisa muito chata, eu acho importante ressaltar, porque é um pouco triste, tipo, muito triste, na verdade. Já é chato você querer ferrar qualquer outra nacionalidade, você quer ferrar a sua ainda, sabe? Então eu acho que vale a pena a gente parar pra pensar um pouco nisso. E por fim, falar sobre a questão do emprego remoto, eu acho importante falar. Como o Rafael falou, desde o final do ano passado a gente já tava procurando. Eu acho importante vocês saberem que não foi fácil, não é fácil. Se a gente tá aqui agora é porque a gente tentou pra caramba. O Rafael saiu do Brasil em 2017, eu saí em 2018. Foi passo de formiguinha. Eu comecei trabalhando na obra na Austrália, o Rafael trabalhando de Uber Eats na Austrália, fazendo entrega. A gente começou com o peito aberto, a gente tá com o peito aberto até agora. Então eu acho importante, se você estiver agora planejando sair do Brasil, não coloque... Assim, você pode usar a gente como um caraca, eu quero chegar ali onde eles chegaram, talvez, assim, eu não quero botar a gente nessa posição, mas você pode interpretar que você quer chegar, tipo assim, quer conseguir o seu emprego remoto, quer conseguir essa liberdade, quer conseguir viajar, mas não coloque isso como, tipo, pô, se eles conseguiram, por que eu não consigo? Cara, se você for atrás, você vai conseguir. Só que demora, sabe? Pra gente aqui, são 6 anos meu, são 7 anos do Rafael. Foram 4 anos trabalhando. O Rafael falou 3, né? Mas são 4, na verdade. Eu sei porque foi no dia do meu aniversário, em 2020. Foi dia 20 de maio de 2020 que a gente entrou no iGaming. E agora, hoje é dia, não sei, 5, 4... 6 de maio. Então, assim, vai dar 4 anos agora, esse mês, que a gente tá no iGaming. E foi depois de 4 anos que a gente conseguiu um emprego remoto no iGaming. Então, assim, não é fácil. Não é fácil, não é rápido, as coisas elas demoram, a gente recebe muita mensagem de pessoas falando assim, eu cheguei, saí do Brasil, cheguei em Malta, tem tipo 1 mês e caraca, eu queria poder estar viajando que nem vocês estão viajando. Gente, não foi assim. Meu primeiro ano fora do Brasil foi realmente só perrengue. É que realmente a gente não compartilhava, porque a gente não tinha Trip Love, então foi só perrengue, foi só tapa na cara. A gente compartilhou nos nossos membros, se você quiser ser nosso membro, a gente compartilhou toda a nossa saga, tipo, de procurar o emprego remoto, as vagas que a gente foi aplicando, como foram as entrevistas, a gente falou lá de, quais perguntas aconteceram nas entrevistas. A gente compartilhou vídeo falando sobre não passamos no emprego, frustrações do processo seletivo, então, tipo, vaga que você aplica achando que é remoto, você entra na entrevista e é mentira. Os caras só fizeram um phishing ali pra você aplicar achando que é remoto. Quando você começa a entrevista, a pessoa fala, então, não é remoto. Então a gente passou por muita coisa aí pra conseguir, mas a gente conseguiu. Então, se você for atrás, você também vai conseguir. Só que é realmente perseverança, tempo, respirar fundo, coisa que foi difícil pra mim, respirar fundo, mas chegou a hora. O Rafael tem razão, a gente é muito grato, e nesse momento realmente é muito louco, cara, porque quando você antes de você tomar a decisão, você vê tudo ruim, né? Quando você toma a decisão, vira tudo bom, porque você conseguiu mudar o seu mindset um pouco. Então, nesse momento, agora eu não tô conseguindo pensar em mais coisas que eu acho importante ressaltar. Uma coisa que é importante ressaltar, na verdade, é que Malta, pelo que a gente vê, é muito ruim, e por mim mesmo, porque eu trabalhei aqui antes de eu entrar no iGaming, como eu falei, em 2020, eu trabalhei num mercado, como caixa de mercado, e eu trabalhei
em um restaurante como ajudante do restaurante. Eu ficava no caixa e ficava ajudando a preparar as comidas. E o que eu posso dizer é que se você não trabalha no iGaming aqui, a vida é mais difícil. Eu falo isso de uma pessoa que trabalhou de caixa de mercado na Austrália também. Então, assim, eu não posso falar como que foi trabalhar de caixa de mercado no Brasil, eu não posso usar essa visão, mas eu trabalhei como caixa de mercado aqui em Malta, na Austrália, e foi incomparável a diferença do quanto foi pior aqui. O salário, nem se fala, né? Porque na Austrália era tipo $30 a hora pra ser caixa de mercado, e aqui eu ganhava 5 euros a hora. Não tô nem entrando no mérito salário, tô entrando no mérito qualidade de vida mesmo, tipo, como que eu era tratada pelos gerentes, né? Os gerentes me tratavam muito mal e eles tratavam pior ainda outras nacionalidades, como, por exemplo, indianos, paquistaneses. Eu vi o tratamento com eles e eu ficava, tipo, muito mexida. Então, assim, esse lado, assim, aqui, eu acho bem ruim. Eu acho que é importante também você ter essa consciência. De novo, veja a experiência de outras pessoas, procure pessoas que talvez que trabalhem em outras coisas diferentes do iGaming aqui pra você entender, mas na minha experiência, trabalhar aqui em Malta em empregos que não sejam iGaming foi ruim, e eu trabalhei na Austrália em empregos que não eram iGaming, a gente nem conhecia o iGaming lá, e era bom. Então eu acho que isso também é uma coisa que vale a pena você pensar aqui, porque a realidade é outra. Pra mim não foi uma realidade boa, e algumas pessoas, quando a gente recebe relatos, também não é. Então eu acho importante, cara, coloca na balança tudo. Mas assim, Malta é um lugar muito bom pra ser um trampolim pra sua vida fora do Brasil, pra que você consiga o seu emprego remoto, pra que você consiga um emprego em um outro país, ou realmente a gente conhece pessoas que querem ficar aqui pra sempre. Mas é um país muito, muito, muito bom, só que tem os seus lados negativos, assim como todos os outros, como eu falei. A gente não chegou na conclusão de qual é o país perfeito, e eu acho que a gente nunca vai chegar porque esse país não existe. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Se sobrou mais alguma dúvida, pode deixar aqui. A gente pode fazer um outro vídeo tirando outras dúvidas, então falar, sei lá, não sei que dúvida que pode surgir, mas a gente pode fazer um terceiro vídeo falando sobre dúvidas que vocês têm sobre essa nossa mudança, sobre tudo que tá acontecendo, e a gente tá mais do que feliz em responder. A gente responde aqui, a gente responde no direct no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo. Opa! O celular caiu bem na hora do beijo. Beijo.